Bora lá, fiel, para as últimas notícias do Corinthians. Explodiu mais uma bomba nos bastidores do Timão. Vamos atualizar tudo para vocês aqui nesse vídeo. E o Timão que ganhou um respiro nessa data FIFA, até para recuperar o departamento médico. Vamos ver sobre isso também. Todas as novidades do Timão. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana para sempre receber as notícias do Timão. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Passa por momentos delicados, mas o Corinthians é um dos grandes clubes do futebol mundial. Segunda-feira, dia 1º de setembro, data em que se comemora o aniversário do Corinthians e já são 115 anos de história. E justamente por conta disso, jogadores e ex-jogadores corintianos deixaram mensagens nas redes sociais. Parabéns pelos seus 115 anos de muita glória, muitas vitórias. E para mim é um prazer fazer parte dessa história. Eu espero que a gente consiga continuar construindo essa história linda e vamos para cima. Tamo junto. Vai, Corinthians! Parabéns para o Corinthians, 115 anos. Estou feliz de ser parte dessa história. Parabéns, meu Coringão! 115 anos de glória, de alegria! É só agradecer, ter a gratidão de poder ter jogado num clube tão maravilhoso como esse. Eu me sinto privilegiado de ter vestido esse manto sagrado. 115 anos, não é mole não. Parabéns, irmão. Vai, Corinthians! E no final da tarde parecia que o dia passaria em branco pro atual camisa 10 corintiano, mas a verdade é que Memphis Depay deixou também seu recado pelos 115 anos do Corinthians, dizendo que a história do clube é enorme, que o povo ama o Corinthians e que eles representam o povo. E por falar em Memphis Depay, o Corinthians encaminha o acordo para parcelar uma dívida de 11 milhões de reais que tem com o jogador. O Timão não conseguiu pagar essas bonificações previstas em contrato, só que já avisou o staff, já avisou o Memphis Depay que vai parcelar este valor. O clube também tem que pagar até o dia 15 de setembro a segunda parcela das luvas, da negociação envolvendo o Corinthians e o jogador holandês. Esta segunda parte fala que o Memphis Depay tem que receber mais 1 milhão de euros, cerca de 6,3 milhões de reais. Ainda no assunto de dívidas corintianas, a diretoria já avisou que vai ser muito difícil se livrar rapidamente do transfer ban por conta da negociação entre Corinthians e Santos Laguna pelo zagueiro Félix Torres. Então foi descartada qualquer tipo de tentativa de negociação ou de reforço até o fechamento desta janela que acontece terça-feira, dia 2 de setembro. Mas o lado bom é que a diretoria corintiana agora tem um tempinho para colocar essa casa em ordem, Só joga no dia 10 por conta da data FIFA, enfrenta o Furacão Atlético Paranaense pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Os jogadores também recebem mais um tempinho de folga, não tem treino na terça-feira no CT Joaquim Grava, assim como não teve também nesta segunda-feira. O elenco corintiano se reapresenta apenas nesta quarta-feira à tarde. E olha, mesmo em dia de festa, o Corinthians é destaque, infelizmente, nas páginas policiais. O Ministério Público pediu o afastamento de Duílio Monteiro Alves e André Sanches, ex-presidentes do clube, de qualquer movimentação referente ao Conselho Deliberativo do clube. A razão é o uso indevido de cartões corporativos que pode envolver ainda outros crimes, como estelionato e apropriação indevida. No pior ano da sua história, do ano onde as pessoas usaram o cartão corporativo para comprar Tadala porque são frouxos, porque não tem competência nem para ser homem, porque quem tem competência não precisa de remédio, e aqueles que precisam de remédio compram com o próprio dinheiro. Aqueles que compram com o dinheiro de um clube como o Corinthians, para mim é mais que frouxo. Mais que frouxo. Muito mais que frouxo. Aqueles que vão no McDonald's, que vão na Gaster, que usam um cartão corporativo, aqueles que fazem negócio e deixam o Corinthians do transfer ban, aqueles que arrebentaram com o Corinthians e que fizeram o Corinthians esse último ano estar só nas páginas policiais, esses deveriam ser extinguidos. Essas pessoas deveriam nunca mais poder entrar dentro do clube.
deveriam ser proibidos de entrar no clube. Eles deveriam ser expulsos. Todos os presidentes que fizeram isso. Todos eles, sem exceção. Desses últimos 115 anos, para mim esse é o pior ano da história. É o ano onde o Corinthians perdeu a credibilidade. É o ano que o Corinthians vem sempre buscando não estar no rebaixamento. E que disputa a Copa do Brasil e quase ganha. E que está de novo brigando pela Copa do Brasil. Esse ano saiu da Libertadores, saiu da Sul-Americana, ganhou o Campeonato Paulista, está na Copa do Brasil, mas ao mesmo tempo está mal na Brasileira. Mas isso é porque as pessoas que dirigem o Corinthians, eles fizeram isso. Aqueles que entraram com 100 milhões e hoje está com 2 milhões e meio, você, Andrés, você, Duílio, você, Roberto de Andrade, você, Mário Gobi, você, Dualib, que morreu, você, Augusto Melo, vocês jamais vão sentar numa padaria, vão numa farmácia, vão num shopping, vão em qualquer lugar, e se tiver um corintiano, vocês vão ser ofendidos por eles. Todos vocês. Vocês não têm moral para ir num lugar público, para ir no estádio. Se vocês forem no estádio e passar pela torcida, vocês vão ser xingados por tudo aquilo que vocês fizeram para um clube tão sensacional, tão forte, tão maravilhoso como é o Corinthians, que com todos os problemas leva 45 mil pessoas no estádio. Se tiver 90 mil, leva 90 mil. Se tiver 70 mil, leva 70 mil. Nunca vocês pagaram R$1 do estádio que tem mármore, que tem elevador, que tem mármore pra dar com um pau, que tem que você tá cagando, você tá mijando e você tem televisão. Você tem LEDs de 50 metros, 100 metros, mas vocês nunca tiveram a cara de pau, a cara de madeira de pagar 1 centavo. Quem teve? A torcida que pagou 46 milhões fazendo vaquinha. Vocês não merecem ter carteirinha do Corinthians. Vocês não merecem estar lá. E como é um curral há mais de 115 anos, aonde os conselheiros e principalmente aqueles que têm o poder dentro da bocha, dentro da piscina, dentro dos esportes terrestres, dentro do cultural, dentro do raio que o parta, dentro do bar, da lanchonete, da pizzaria, do churrasco que vocês pagam, vocês ainda conseguem, ainda têm poder num clube que, se a Globo tiver Libertadores, Santos e Palmeiras, ela passa o Corinthians na Sul-Americana. Se tiver São Paulo e Flamengo quarta-feira à noite, e se o Corinthians tiver Campeonato Paulista, a Globo passa o Campeonato Paulista, a Band passa o Paulista, o SBT passa o Paulista, a Record passa o Paulista. A força do Corinthians é tão grande, mas tão grande, que para várias pessoas, ou para vários segmentos, o Corinthians tem que estar na merda mesmo. Porque é onde vocês aproveitam vender camisa mais cara, entregar jogador que era 30% do Corinthians e ninguém sabe, um diretor financeiro não sabe, diretor esportivo não sabe, o presidente não sabe, ninguém sabe. E aí quando você fica sabendo, você fala, não é possível que eles fizeram isso com o Corinthians e ninguém sabe para onde foi o dinheiro. A que conta que pagou? Ah, eu paguei as contas, mas quais as contas? A Tadala? Né? As marmitas que nem existe. Então, o Corinthians sobrevive do Corinthians, o Corinthians sobrevive da torcida, a torcida sobrevive do Corinthians. Porque um time que arrecada 3 milhões por jogo, todo jogo não pode estar devendo transfer ban, irmão. Isso é um absurdo, ainda mais ter os transfer ban do Félix Torres, que pagaram 32 milhões e é 40. Um Corinthians que comprou o Garro e não pagou. Fausto Vera e não pagou. Que contrata Ramiro, me desculpa, e era de graça e virou 42 milhões. Um time que contrata o Jusilei 50% do Corinthians, e aí no meu timão que o Vessone colocou, o Corinthians perdeu 33 milhões.
E ele não devia nada pra ninguém. Ele só pegou o dinheiro que era da J. Malucelli. Isso é cadeia. Isso seria cadeia em qualquer outro país. Mas nada aconteceu. Um presidente que traz a Tausa por 18 milhões, contrata o Paulinho, 2 anos, gasta quase 60 milhões e não acontece absolutamente nada com ninguém. Um clube, cara, que as pessoas choram, que as pessoas, quando vê um ídolo, eu falo por mim, eu não falo pelos outros. Cara, as pessoas me veem, as pessoas pedem, pelo amor de Deus, mas o que eu posso fazer, cara? A não ser que eu seja presidente, mas eu não tenho competência para ser presidente, porque eu não tenho 4 milhões de reais para dar de churrasco para ser eleito. Eu não tenho dinheiro para pegar os caras que não têm, que não pagam as suas mensalidades. Um homem. Um clube que não paga os seus impostos não é o clube, é as pessoas que dirigem. O clube não tem nada a ver com isso. Um dos momentos mais terríveis da história de um clube como esse, de 115 anos, cambada de filho de uma égua, cambada de lazareto, desgraçado, filho de uma vaca. O que vocês fizeram para um clube como esse? Vocês não merecem falar que vocês são corintianos. Cambada de vagabundo, desgraçados. Mas é uma coisa assim emocionante, né? Até porque meu querido Toquinho, tem os seus ídolos, tem sua história, né? O Corinthians completando 115 anos. E 115 anos da pior maneira possível em relação à sua história. É uma história onde os seus ex-presidentes estão fazendo de tudo, ou fizeram de tudo para arrebentar com esse clube que além de ser brasileiro, além de ser um time da democracia, o time dos pobres, o time do Lampião, o time do Sócrates, o time do Cláudio, o time do Baltazar, o time do Luizinho, o time do Teleco, né, e muitos outros ídolos, né, do Birubiru, né, onde eu aprendi a gostar do Corinthians desde 77, do título, depois de 23 anos e 7 meses, onde eu ouvi pela Rádio Globo, primeiro tempo pelo Maciel, segundo tempo pelo Osmar, se eu não estiver errado, né? Gol do Basílio, que todo mundo participou, cruzamento de um, cabeçada de outro, bola no rosto, ganha o título. Depois de 84 anos, graças a Deus, eu pude ser um jogador importante do primeiro título de 90. Isso está na história, queira ou não queira, aqueles que não gostam de mim, eu quero que morra, quero que se dane quem não gosta de mim. Não preciso pagar pau pra quem não gosta de mim, não tô nem aí, cara. Eu caguei pra quem... Cara, eu fico extremamente feliz pra vocês que me odeiam. Mas muito feliz. Porque quando você chega num lugar, como eu cheguei com a minha esposa hoje, que eu fui fazer meu passaporte, que tá terminando, eu entrei numa farmácia pra comprar um remédio pra mim, e aí uma menina de 19 anos começou a chorar, me abraçar, que o vô dela ia no Pacaembu, ia no estádio, o primeiro título brasileiro. Então, cara, a maior importância que a gente pode dar para as pessoas, independentemente se você seja famoso ou não, é você saber o quanto que você é bom, ou o quanto que você é ruim, o quanto que você faz coisa errada, e você ter esse entendimento, né? Eu não me importo que as pessoas... Cara, é difícil aqui, viu? Eu não me importo as pessoas que têm esse tipo de comportamento, mas eu quero dizer que o aniversário do Corinthians... Você tem presente de 115 anos do Corinthians. Cada um interpreta como quer. Eu, particularmente, acho que para a instituição é um grande presente. Porque o promotor Cássio Concerino
através do Ministério Público de São Paulo, solicitou o afastamento de André Sanches, Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo da vida política do Corinthians. Esse despacho foi publicado nas últimas semanas, ele se tornou público através da Rádio Bandeirantes, ainda nos Donos da Bola, e agora cabe ao juizado determinar se de fato eles serão afastados ou não. Eu tive acesso ao despacho do Dr. Cássio Concerino e eu queria até parafrasear o que consta no documento aqui. O pedido de deferimento do afastamento temporário enquanto perdurar a investigação de Andrés Naval Sanches e Duílio Monteiro Alves do Conselho Deliberativo, Conselho de Orientação, o CORE, e de qualquer outro conselho relacionado à entidade desportiva Corinthians, e Augusto Pereira de Melo, caso esse, por remota hipótese, se encontre ainda em algum conselho ou de qualquer forma participe da vida política do clube. O Augusto Melo perdeu os direitos políticos dele no dia 9 de agosto, quando sofreu o impeachment, mas esse é o pedido do Ministério Público, lembrando tudo isso por conta das investigações referentes aos gastos pessoais nos cartões corporativos. Mas, só pra gente entender, Fabiani, o Ministério Público, no caso, tem esse poder de interferir na vida política do Corinthians e pedir o afastamento dos dirigentes? Tem sim, Capri. Isso foi determinado pela Lei Geral do Esporte nos últimos meses, inclusive, mas a decisão final é do Poder Judiciário. Então isso foi um requerimento do Ministério Público para que o Poder Judiciário chancele ou não esse pedido através do promotor. E, inicialmente, essas investigações seriam só sobre o André Sanches. Posteriormente, descobriu-se possíveis irregularidades envolvendo o Duílio, e o pedido do MP é de uma varredura, já foram feitas as solicitações ao banco, das segundas vias de todas as faturas do cartão das últimas 3 gestões. Portanto, Augusto, Andrés e Duílio. Eu estava lendo uns trechos do processo de investigação interna e fiscalização interna quanto à utilização desses cartões, então por isso que o Ministério Público toma a frente. Parabéns. Parabéns ao Ministério Público. Se o Conselho Deliberativo do clube não faz o papel dele, o Ministério Público faz. Parabéns ao Ministério Mas Público. Vem cá, o Ministério Público fazer o serviço. Tinha né? mais coisa importante pra fazer e tem que ficar vendo o que esses marmanjos fazem pra lá e pra cá numa instituição sem fins lucrativos. O Brasil é uma piada. Que bom, parabéns ao Ministério Público. Mas tem tanta coisa mais importante pra fazer, pra ajudar, auxiliar a população, investigar vagabundo. Não, os caras estão lá vendo o que o Corinthians tá fazendo pra cima e os pra caras baixo. do Ministério Público que são corintianos e querem bem do Corinthians. Então, assim, já que os caras do Corinthians não ajudam o próprio Corinthians dentro do Corinthians, quem tá fora vai colocar a mão nessa Eu sempre digo, falta Ministério Público no Brasil. Falta Ministério Público. Se tivesse mais promotores, mais Ministério Público, a gente seria muito melhor, não é? Mas os que tem estão trabalhando. E estão trabalhando e estão fazendo o papel deles aí. Já que os caras lá no Parque São Jorge não fazem, eles falam, bom, vou fazer por eles então. Né? Capri. Como é o nome do promotor aí? Cássio Concerino. E parabéns ao doutor Cássio Fabiane, Concerino. só uma observação. Cássio, né? Pô, o nome do cara, Cássio. Cássio! O Cássio ajudou o Corinthians, defendendo deu títulos. O Corinthians. Defendendo. Agora aparece um outro Cássio pra ajudar o Corinthians. Esse nome tem tudo a ver com o craque do jogo. É o craque de tudo. Tem um trecho no despacho que é importante, citando o depoimento do Romeu Tuma Júnior, quando foi intimado a prestar depoimento na delegacia, em que ele fala, inclusive ele falou isso à Rádio Bandeirantes, ele repete no depoimento dele que o crime organizado está instalado internamente no Corinthians. E ele alega, o Romeu Tuma Júnior, e que ele está sofrendo ameaças internamente por conta de decisões políticas que ele tem que tomar. Importante isso está dizendo. Peraí, o crime organizado está até nas padarias de São Paulo, nem o nosso pingadinho nós podemos tomar em paz mais, porque até a padaria tá dominada. É o pão abatumado, né, cara? E por isso que há esse pedido do Ministério. Farinha da padaria tá contaminada. Para que esses 3 não participem mais da vida política do Corinthians e não interfiram de qualquer forma na investigação. Mas vem cá, isso é fato, isso aí. É só o Conselho Deliberativo ter a vergonha na cara, certo? De expulsar os três elementos. Simples, isso é fato. Mas não podem. Eles lesaram violentíssimo. O dinheiro, eu até falei isso com o Fabiani, aí o Fabiani na hora retrucou e depois ele concordou comigo, o Neto também. O dinheiro do cartão corporativo é uma minhoquinha perto dessa cobra enorme de estádio, camarotes, estacionamento, dos 8 mil lugares na arena que apareceram do nada, centavo de negociações de jogadores, a história do Yuri Alberto que tem que ser muito bem ingressos, ingressos, dos 30% então o que eu quero do saber aqui, eu vou dar 3 tapas porque o corte fica legal. Vão devolver o dinheiro do resto? E eu não tô falando só desses daqui não, desses 3, dos outros. Vão devolver o dinheiro das negociatas com empresários?
Vão devolver o dinheiro da rachadinha com os jogadores? É isso que eu quero saber. Vão devolver? Porque o cartão corporativo, gente, o André já devolveu, né, o Fabiane? Já devolveu a grana? O Andrés devolveu 15 mil não reais. foi mais do que obrigação, mas assim, isso daí é café pequeno. Eu quero saber o grosso da coisa. Centavo, é piada. É piada. Não é? Ó, o Corinthians, através do seu Conselho Fiscal, do seu Departamento Financeiro, em nenhum momento divulgou quanto que o Corinthians pagou pelo Yuri Alberto, quais os percentuais envolvidos dos jogadores nas negociações e quais as comissões pagas no negócio. O departamento jurídico... Ninguém divulgou até hoje. O financeiro não sabe quanto tem pra receber. Não, mas a gente não ligou pro Piovesan até agora. Vamos ligar pro Piovesan. Eu só queria falar uma coisa. Sabe quanto tem pra receber? Ontem saiu a notícia, a gente abordou bastante no Domingo Esportivo, no Concentração, que o Augusto Melo na temporada passada teria 30% do valor. Isso. Beleza, aí ele foi procurado, se eu não estou equivocado, pelo Fábio Lázaro, e aí falou que não poderia se manifestar, que não lembra a negociação, e depois emitiu um comunicado oficial patético. E aí algumas pessoas ficaram surpresas, como é que o departamento jurídico permitiu? Como é que o conselho fiscal... Pessoal... É tudo gente subordinada ao presidente. Verdade. O Corinthians, o cara faz o que ele quer. Verdade. E aí os caras têm que colocar o rabo entre as pernas e chancelar tudo. Os caras vão contra o presidente. É por isso que o Corinthians entrou nessa fase ridícula administrativamente falando. No ar aqui 2 anos atrás, ou um ano e meio, antes do Augusto. O Wesley Neto entrou conosco. Wesley Melo. Né? Pediu espaço aqui. Era o diretor financeiro do Duílio Monteiro Alves. Isso. Inclusive bateu boca comigo e ainda quis dar um carteiraço. Conheço muita gente na Band. A resposta que ele deu pra mim aqui. Eu conheço bastante gente aí na Band. Responde, a gente conhece um monte de gente no Corinthians também. Não, aí, Pelantes, detalhe agora, com todo o espaço do mundo, com toda a calma. Quanto custou o Yuri Alberto? Quais os percentuais de jogadores envolvidos? E os valores de comissões pagas? Veja bem, olha bem, tal, não sei o que e tal. Eles acham que a gente é inocente, cara. Eles acham que a gente é inocente. Boa, Fabiane, é isso então? Vamos lá, Fiel, finalmente, né? Se ninguém teve a competência de fazer isso, o Ministério Público interviu e afastou aí o Duílio e o Andrés. Só eles tiveram peito pra fazer isso, porque eu vou falar uma coisa pra você, velho. Enoja essa política do Corinthians. Você tem noção? De uma forma bem simples, explicando pra você, é a mesma coisa de eu ter uma prova, e eu ligo na polícia, ó. Estão roubando aqui o Corinthians, mano. Aí os caras falam, estão roubando? Estão. Você tem uma prova simples que estão roubando? Tenho. Tá aqui uma fatura com compras indevidas. Ah, então a gente vai investigar. Aí começaram a investigar, eles começaram a investigar, acho que não tem 30 dias, e já acharam provas o suficiente para afastar do cargo do Duílio e o Andrés. Coisa que o Conselho, o Tuma, todo mundo lá dentro, ninguém conseguiu fazer durante todos esses anos. É incrível, velho, como essa atitude do Ministério Público só assina e comprova aquilo que a gente já sabia, dessa displicência que tem lá os conselheiros, dessa política nojenta que tem dentro do Corinthians. É absurdo, cara. É absurdo que nenhum conselheiro, que ninguém conseguiu afastar o Duílio e o Andrés. Ele falando, cara, eu roubei mesmo. O Duílio com o contrato da Taus. Isso é o que a gente sabe, pessoal. Isso é o que a gente sabe. O bom é que o Ministério Público, tomara que não termine em pizza, né? A gente sabe como é que funciona as coisas aqui nesse país, mas, cara, espero que não. Se eles afastaram, acho que eles vão pra cima. Já acharam provas suficientes pra afastar, afastaram, né? E o Duílio e o Andrés vão ser, se Deus quiser, vão ser expulsos do clube. E aí vão, né, não vão poder mais pisar no Parque São Jorge, porque os caras são conselheiros, velho. Os caras estão lá dentro ainda. É incrível, né? Corinthians sendo Corinthians, mas é isso aí, o que você achou? Tem esperança de um Corinthians organizado? É o começo de uma nova revolução no Timão? Você acredita ainda? Bora trocar uma ideia, deixa sua opinião aqui nos comentários, curta o vídeo, se inscreva no canal, logo eu volto com mais notícias do Timão. Um forte abraço e vai Corinthians!